Fala pessoal, Menoli falando. No vídeo de hoje vamos estar aprendendo o básico de HTML e CSS parte 2. No caso deste vídeo vamos estar abordando o CSS. Se você ainda não viu a parte 1, recomendo você estar vendo, tá? Na parte 1 abordamos o HTML. Então para conseguirmos entender o CSS, primeiro você deve entender o HTML, beleza? Lembrando que todos os arquivos da parte 1 e agora da parte 2 já estão no repositório GitHub. O link do repositório está na descrição. Então bora para a explicação. Aprenda o básico de HTML e CSS. Temos agora o tópico CSS3, que é a última versão que temos do CSS. Então vamos lá. CSS é a linguagem usada para definir a aparência e o layout de documentos HTML. Ela permite controlar o estilo visual das páginas web, incluindo cores, fontes, espaçamentos, posicionamento de elementos e muito mais, separando o conteúdo da apresentação e facilitando a manutenção e personalização do design. Então, antes de continuarmos, eu vou mostrar um pequeno exemplo para vocês de uma página com CSS, ou seja, estilizado, e uma página sem CSS. Então aqui temos um pequeno exemplo de uma página com CSS, ou seja, totalmente estilizada. Temos algumas pequenas animações, botão de copiar link, certo? Essa landing page inclusive é de um vídeo meu, ensinei como você pode estar fazendo, certo? Então vou também estar deixando aí na descrição do vídeo. E agora a mesma página, o mesmo site, porém sem a inclusão do CSS. Então a gente pode observar que o CSS muda totalmente a visualização do nosso site, tá? Aqui ainda que tem um pouquinho de CSS por causa do Bootstrap, que é um framework para CSS, mas enfim, não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo. Voltando para o nosso mapa mental, vamos então abordar os seguintes tópicos: como usar o CSS, sintaxe, tipos de seletores, propriedades, box model e estilização avançada. Vamos então no primeiro tópico, como usar estilos inline. Então aqui a gente tem uma tag H1 e aqui o fechamento da tag H1, tá? Então a gente pode estar utilizando o atributo style igual abre aspas. Aqui a gente tem um pequeno CSS, color blue, então a gente está setando a cor do nosso H1 para a cor azul, font size 24 pixels e fecha aspas. Então a gente aqui está setando o tamanho da fonte, ou seja, o tamanho que o nosso H1 vai ser exibido na tela, que a palavra aqui no caso título, né, vai ser exibido. E logo abaixo temos uma tag P com a estilização de color green, font size 16. Então a gente está deixando o nosso parágrafo com um tamanho de 16 pixels e a cor verde, beleza? Também podemos estilizar o CSS de outra forma com um arquivo externo. Podemos criar um outro arquivo chamado styles.css, por exemplo. Então a gente tem aqui de uma forma bem mais organizada, tá? A gente seleciona a tag H1 e abre chaves e coloca dentro das propriedades que a gente quer, certo? Então a gente tem a color blue, font size 24 pixels, a mesma estilização aqui de cima, porém de um jeito mais organizado, tá? E a mesma coisa aqui do parágrafo, color green, font size 16 pixels. E também temos a tag style no head, tá? Que é no caso no HTML, que é basicamente a mesma coisa aqui do arquivo externo, porém a gente utiliza dentro do HTML com a tag style e deixa lá na tag, dentro da tag head, tá? Vamos ver a sintaxe agora. A sintaxe do CSS é relativamente simples, mas é importante seguir algumas regras básicas para garantir que seus estilos sejam aplicados corretamente. Então aqui a gente tem o seletor, podendo ser uma tag de HTML, alguma classe, algum ID, e dentro a gente tem a propriedade e o valor que a gente vai atribuir ao nosso seletor, tá? Vamos ver agora os tipos de seletores. Então aqui a gente tem bastante tipo, tá? Vamos lá, seletor de elementos, seleciona todos os elementos de um tipo específico. Então a gente tem, por exemplo, P color blue. Então o P a gente está pegando todos os parágrafos que tem no nosso arquivo HTML. Toda a tag P vai ter a cor azul, tá? Seletor de classe, seleciona elementos com um determinado nome de classe. Então se a gente tiver, por exemplo, uma tag HTML P também, porém tiver class destaque, então a gente vai para o CSS e coloca ponto destaque, font weight bold, vai deixar todas as palavras que tem a classe destaque, né? Vai deixar elas em negrito.
Seletores de ID. Selecione um elemento com um ID específico. Hashtag cabeçalho background color 333, tá? Então, o hashtag a gente utiliza para IDs. É a mesma coisa das classes, porém a classe a gente utiliza um ponto e geralmente são várias tags que possuem uma mesma classe. O ID é algo mais específico, né? Então a gente utiliza geralmente ID para um ou poucos elementos. Seletor universal, seleciona todos os elementos da página. Então aqui a gente tem um asterisco que é o seletor universal. Dentro aqui, todas as propriedades que você colocar vai ser atribuída para todas as tags HTML, certo? Então aqui a gente tem um margem 0 e um padding 0. A gente está basicamente tirando todo o espaçamento dentro e fora das tags. Seletor de descendente, seleciona elementos que são descendentes de outros elementos. Div p color red. Então aqui a gente está pegando todas as divs do nosso arquivo HTML e dentro de cada div tem um P. Então todos os P's que estiverem dentro de uma div vão ter a cor vermelha. Seletor de filho direto. Seleciona elementos que são filhos diretos de outros elementos. Então aqui a gente tem div, agora o símbolo de maior, P. Font style italic, né? Então a gente está deixando o parágrafo com itálico, certo? A diferença desse aqui para esse aqui de baixo é que o div maior P está pegando apenas o primeiro parágrafo dentro de uma div. Esse aqui de cima, o seletor de descendente, é diferente. Ele pega todos os parágrafos que ficam dentro de uma div. E o de baixo aqui vai pegar apenas o primeiro parágrafo. Seletor de atributo. Seleciona elemento com um determinado atributo. Esse aqui é bem específico, tá? Então a gente, por exemplo, tem um input do tipo texto no nosso HTML. No CSS a gente vai colocar input type text nesse formato e vamos estar atribuindo aqui a sua largura de 200 pixels. Então todos os inputs do tipo texto vão ter a largura de 200 pixels. Vamos visualizar nossas propriedades agora. Não vão ser todas, obviamente, porque tem muitas propriedades no CSS, mas eu estou apresentando para vocês algumas mais utilizadas. Enfim, propriedades no CSS são usadas para definir o estilo de elemento HTML, como cor, tamanho de fonte, espaçamento e muito mais. Vamos lá. Temos aqui então a propriedade color, que define a cor do texto. Font size, para definir o tamanho da fonte. Font family, definimos a família de fontes. Font weight, para definir a espessura da fonte. Text align, para alinhar o texto, esquerda, direita ou centralizado. Background color, para definir a cor de fundo de um elemento. Padding, para definir o espaçamento interno de um elemento. Margem, para definir o espaçamento externo de um elemento. E border, para adicionar uma borda a um elemento, tá? Então aqui estão algumas propriedades muito utilizadas no CSS. Vamos agora ao Box Model. O Box Model é um conceito fundamental no CSS que define como o espaçamento ao redor e dentro de um elemento HTML é calculado e exibido. Então aqui temos o Content, o Padding, Border e Margem. Então Content, o conteúdo, é a área onde o conteúdo do elemento é exibido, como texto, imagens ou outros elementos HTML. Padding, preenchimento, é o espaço entre o conteúdo do elemento e sua borda. O preenchimento aumenta o espaço interno do elemento. Ou seja, o padding então está entre o conteúdo e a borda do conteúdo. Border, que é a borda, é a linha que circunda o conteúdo e o preenchimento de um elemento. A borda pode ter estilos como sólida, pontilhada, etc. Margem, que é a nossa margem, é o espaçamento entre a borda do elemento e outros elementos circundantes. A margem cria espaço externo ao redor do elemento. Ou seja, a margem é o espaçamento que fica para fora da borda. O padding é o espaçamento que fica para dentro da borda e o conteúdo fica dentro do padding. Beleza? Agora vamos para o tópico de estilização avançada. A estilização avançada no CSS envolve o uso de técnicas e propriedades mais complexas para criar layouts e designs sofisticados. Exemplos. Então aqui temos algumas informações.
Vamos começar aqui. Posicionamento. O CSS oferece diferentes métodos de posicionamento de elementos como Relative, Absolute e Fixed, que permitem posicionar elementos de forma precisa na página. Flexbox. O Flexbox é um modelo de layout que facilita o design de layouts complexos e responsivos, permitindo alinhar e distribuir espaços entre os itens de maneira mais eficiente. Grid. O CSS Grid Layout é uma técnica que permite criar layouts bidimensionais complexos, com linhas e colunas, proporcionando um controle preciso sobre o posicionamento dos elementos. Animações e transições. O CSS permite criar animações e transições para adicionar movimento e interatividade aos elementos da página. Media Queries. As Media Queries permitem criar estilos diferentes para diferentes dispositivos, possibilitando a criação de layouts responsivos que se adaptam a diferentes tamanhos de tela. Então, o Media Query vai te auxiliar no gerenciamento da responsividade da sua aplicação. Pseudoclasses e pseudoelementos. As pseudoclasses e pseudoelementos permitem estilizar elementos com base em seu estado ou posição no documento. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Hover, Active, Before e After, certo? Agora vamos colocar em prática o que acabamos de aprender. Aqui no nosso VS Code vou estar criando uma nova pasta chamada CSS. Tá? Dentro do CSS vou estar criando uma subpasta chamada 1-estilos. E aqui dentro eu vou criar um arquivo HTML, então vou colocar index.html e outro arquivo chamado style.css. Tá? Beleza, vamos agora dar uma exclamação para pegar a base aqui do HTML, certo? Vamos colocar o título da nossa página como Estilizando com CSS. Beleza, e já vamos abrir aqui a nossa aplicação com o Live Server. Beleza, então já está rodando a nossa aplicação. Vamos colocar alguns parágrafos aqui. Vou colocar 3 parágrafos. No primeiro eu vou estar colocando estilização inline. Então aqui no inline tem a propriedade style. Então a gente pode colocar style color blue. E ali o nosso parágrafo já ficou da cor azul. Vamos também aumentar um pouco o tamanho da nossa fonte. Vamos colocar 24 pixels. Beleza, então aqui a gente já percebeu que o nosso parágrafo ficou de outra cor e com um tamanho maior, tá? E antes de tudo, vou estar colocando uma class aqui em todos. Então aqui a gente vai colocar o tipo 1, aqui logo abaixo tipo 2 e embaixo aqui tipo 3, tá? Aqui no tipo 2 vamos colocar estilização pela tag style. Beleza. Então aqui embaixo do title vamos estar criando uma tag chamada style. Dentro dela a gente vai pegar aqui a nossa classe, então ponto tipo 2, estamos selecionando ela e vamos colocar aqui algumas propriedades. Vamos colocar color red, ali já ficou vermelho, e aumentar também um pouquinho da nossa fonte para 26 pixels. Beleza, ficou um pouquinho maior que nosso texto azul aqui, tá? E agora no tipo 3 vamos colocar estilização por arquivo externo. Beleza. Aqui no nosso arquivo externo vamos estar precisando linkar o nosso HTML com o nosso CSS. Então aqui vou colocar, vou até deixar comentado aqui, ó, que esse aqui é o tipo 2, né? Então estilização pela tag style e aqui com arquivo externo. Vou estar colocando aqui para baixo. A gente tem uma tag chamada link e aqui a gente só seleciona o 2.css, que ele já pega aqui pra gente Hell Style Sheet e linkando aqui o nosso arquivo CSS com atributo href, tá? Então aqui nesse caso, como a gente já nomeou um arquivo style.css, ele já veio certinho aqui pra gente, tá? Mas se a gente resolver apagar e escrever de novo, a gente pode apenas dar um enter ou selecionar aqui com o mouse, que ele já vai autocompletar pra gente. Então com esse link Hell Style Sheet e o href aqui com o caminho do nosso arquivo, a gente já pode utilizar o arquivo CSS de uma forma externa, tá?
Então aqui vou estar utilizando ponto tipo 3 para selecionar nossa classe do tipo 3. Tá colocando aqui uma color green. Então ali já ficou de cor verde, então nosso CSS está funcionando realmente. E vou também aumentar um pouco o tamanho com font size 28 pixels. Então aqui a gente conseguiu estilizar de 3 formas. O estilo inline, que é com atributo style dentro da nossa tag. O tipo 2, que é a estilização pela tag style. E o tipo 3, que é por arquivo externo, que é o mais utilizado. Vamos agora criar uma pastinha chamada 2-seletores. Vamos agora criar outro arquivo index.html e mais outro chamado style.css. Fechar aqui, beleza. Vamos agora dar uma exclamação. Vamos colocar o nosso copiar nosso título utilizando com CSS. Beleza. Vamos já linkar nosso arquivo CSS. Então link CSS, ele já vem aqui certinho pra gente. Vamos agora colocar aqui a tag H1. Deixa eu já rodar com o live server aqui. Então H1, vamos colocar título 1. Agora mais outro H1, título 2. E agora, deixa eu colocar 2 parágrafos, né? Parágrafo 1 e parágrafo 2. Tá. Então aqui vou colocar uma classe no parágrafo 1 de parágrafo, sem acento, tá? É bom vocês sempre evitar colocar acento para nome de classes e IDs. Vamos colocar aqui a mesma classe no parágrafo 2 também, porém ele vai ter um ID chamado descrição. Opa, descrição. Agora sim tá certo. Vamos aqui para o nosso CSS. Então a gente já pode estar utilizando H1 para selecionar os dois H1 aqui da nossa página. Vamos colocar aqui uma cor azul. Então, opa, color blue. Então os dois títulos ficaram da cor azul. Agora vamos selecionar a nossa classe, ponto parágrafo, certo? Ponto parágrafo. Vamos colocar uma cor verde. Então, green. Ficou verde, beleza? Vamos agora utilizar uma font family, alterar a fonte do nosso texto. Vamos colocar a fonte Arial. Aqui fica apenas de observação que caso o navegador não consiga carregar a fonte Arial, ele vai para a fonte Helvética. Se não conseguir carregar essa fonte, vai para a sans serif, tá? Então por isso que tem várias fontes aqui, uma atrás da outra, tá? Separada por vírgulas. Enfim, e agora o nosso parágrafo vai ficar com uma pequena decoração. Então, text decoration, vamos colocar underline. Nossos parágrafos agora estão sublinhados, tá? E agora a nossa descrição, que é o nosso parágrafo 2, que possui aqui o ID descrição, né? Vai ficar com uma fonte diferente. O ID a gente seleciona com hashtag. Então a gente coloca hashtag descrição e aqui dentro a gente pode alterar a fonte dele. Então fonte family, vamos colocar monospace. Então aqui o nosso parágrafo 2 foi atualizado. Mas vocês podem estar se perguntando, mesmo ele tendo a classe com a fonte Arial, ele agora está com a fonte monospace. Por quê? Então a gente tem uma pequena hierarquia aqui no CSS. A gente tem sempre aqui que o nosso ID vai sempre sobrepor o atributo referente à class, beleza? Se a gente utilizar o seletor de tag, ou seja, colocar um p color red, também vai ser sobreposto pelo parágrafo. Então a forma da hierarquia fica tag para class e para ID, tá? Porém a gente tem a tag inline, então a gente tem a utilização inline que sobrepõe tudo, inclusive ID. Então se a gente colocar aqui um style color red, opa, faltou 2 pontos. Aí, color red, a estilização inline sobrepõe o ID, tá? Então é a estilização mais forte que a gente tem. Porém, tem um outro jeito de sobrepor o nosso atributo style aqui, para vocês verem que tem bastante jeito de utilizar o CSS. Para vocês verem como a hierarquia do CSS é um pouquinho complexa. Então, se a gente quiser que mesmo assim
mesmo tendo a tag inline aqui, a cor do nosso parágrafo fique verde, a gente dá uma exclamação important. Aí depois que tem esse important, acabou, nada vai sobrepor a estilização, beleza? Tanto que o nosso parágrafo voltou a ficar verde. Se a gente colocar um important aqui na fonte family, ele vai voltar a ter a fonte Arial, tá? Mas enfim, aqui foi uma explicação de hierarquia. Vamos estar excluindo isso aqui que a gente não está utilizando, certo? E beleza, aqui no nosso style. E agora a gente também tem o seletor universal, que é o asterisco. Então a gente pode dar um text align center para deixar tudo no centro da nossa página. E vamos colocar um background color cinza. Então 23, 23, 23. Beleza. Então todos os nossos elementos, inclusive o body, por isso que o background ficou cinza. Então esses aqui foram os nossos tipos de seletores. Vamos criar agora uma nova pasta chamada 3-propriedades. Vamos copiar o título e vamos criar aqui o nosso index.html. Vamos dar um enter, colocar aqui o título e o nosso arquivo style.css. Vamos já abrir com Live Server, beleza. Aqui vamos estar utilizando um H1 com a classe título. Então, H1.título, ele já traz aqui pra gente a classe título, beleza? Automaticamente. Vamos escrever título principal. Embaixo vamos colocar um parágrafo com a classe parágrafo. Então, parágrafo, beleza? Vamos colocar aqui um lorem com 20 caracteres. É apenas um texto de referência aqui pra gente, enquanto a gente desenvolve a nossa página, certo? Vamos colocar agora um H2 com a classe título novamente. Vamos colocar título secundário. E agora outro parágrafo, né, com a tag parágrafo. Vamos colocar um lorem 15, um texto um pouquinho menor. E agora um H3 com o título terciário, tá? Acabei esquecendo de incluir a classe título, beleza? E vamos agora criar uma pequena lista bem ordenada. Então vamos criar uma UL com o ID lista e dentro vamos criar 3 LIs com a classe itens vezes 3, né? Que vamos ter 3 LIs. Então beleza, aqui a gente tem uma UL com ID lista e nossos LIs tem a classe itens, beleza? Então aqui a gente vai colocar o item 1, abaixo item 2 e abaixo item 3, tá? E aqui embaixo do nosso UL vamos ter um button chamado Hello World. Word. Beleza. Então aqui ficou... Espera que o Google traduziu aqui. Então assim ficou o nosso HTML. Vamos agora partir para o nosso CSS. Vamos deixar um pouquinho mais bonito então o nosso CSS, utilizando as nossas propriedades que aprendemos no slide. Vamos então selecionar todos os nossos elementos, tirar todo o padding e tirar toda a margem. Então, margem 0, padding 0 e margem 0, tá? Opa, não carregou aqui. Ah tá, acho que a gente não linkou o nosso CSS aqui, ó. Então, link CSS. Agora sim, tá tudo sem espaço. Vamos também colocar uma fonte family, Arial, Helvética e sans serif. Certo, nosso HTML mudou novamente, tá tudo funcionando. Vamos selecionar o nosso body, colocar uma cor de fundo cinza novamente, beleza? Vamos agora para uma parte um pouquinho mais avançada, que se você não entender tá tudo bem, porque ela realmente no início é um pouco mais difícil. Vou até deixar comentado então, parte mais avançada. Aqui embaixo a gente vai dar um display flex para poder manusear um pouco melhor os elementos. Então aqui vocês viram que eles ficaram um pouco mais bagunçados, mas a gente vai dar um flex direction column para alinhar em coluna nossos elementos,
Aqui a gente vai dar um Justify Content Center e um Align Item Center. Também temos que colocar agora para ficar tudo centralizado aqui na nossa página. Vamos colocar que a altura do nosso body vai ter o tamanho máximo da nossa tela. Então ficou assim o nosso site, né? Como acabou quebrando aqui o nosso texto, vou só dar um Text Align Center, que pronto, o nosso texto volta a ficar totalmente centralizado. Enfim, vamos selecionar agora a nossa classe título. Vamos colocar uma margem de 10 pixels para cima e para baixo. E nas laterais vamos colocar de 5 pixels, tá? Aqui não deu para ver muito, mas a gente adicionou um pequeno espaçamento de 10 pixels para cima e 10 pixels para baixo. Mais 5 na direita e na esquerda. Então se a gente vir aqui no inspecionar e procurar aqui embaixo, ó, margem. Então a gente viu que a gente colocou 10 em cima e embaixo e 5 aqui nas laterais, beleza? Então esse aqui é o nosso margem, tá? Vamos colocar também uma cor verde. Então color hashtag 77F377. Fica da cor verde, claro, tá? E também vamos colocar um underline. Então text decoration underline. Beleza, então todos os nossos títulos ficaram dessa maneira. Vamos agora selecionar o nosso parágrafo. Então deixa eu fechar isso aqui, né? Vamos colocar um ponto parágrafo. Vamos abrir a chaves, colocar color hashtag FFF para ficar da cor branca. Então nosso parágrafo está da cor branca. Vamos colocar uma borda fina também, então de 2 pixels. Vamos colocar ela sólida e da cor verde também. Deixa eu selecionar aqui. Pronto, da mesma cor verde. Então assim está o nosso parágrafo. Vamos colocar agora um espaçamento dentro da borda, ou seja, vamos colocar um padding. Então vocês vão ver aqui, padding de 10 pixels. Então a gente colocou um pequeno espaçamento dentro das bordas, tá? Se a gente vir no inspecionar, aqui para baixo a gente viu que o nosso padding está em 10 em cima e embaixo e nas laterais, tá? Aqui também, nesse outro texto, né? Então a mesma coisa. E uma borda de 2 pixels aqui. De 2 pixels, beleza? Vamos fechar isso daqui. Vamos selecionar agora a nossa lista que possui um ID, né? Então, hashtag lista. Vamos colocar uma propriedade que vai tirar essas bolinhas aqui. A gente coloca list style type aqui, none, que agora as bolinhas vão sumir. Isso. Vamos agora pegar os nossos itens, né, das listas, que tem a class itens. Então, ponto itens. Vamos aumentar um pouco o tamanho, né? Colocar font size 25 pixels. Beleza? Vamos deixar elas em negrito. Então a gente utiliza a propriedade font weight 700. Então aqui a gente tem desde do número 100 e vai até o 900, tá? Porém, quando você deixa no 400, ele não muda, porque é o font weight padrão que já vem nos nossos arquivos, tá? Mas vamos deixar aqui no 700. Beleza. Agora vamos colocar um background verde nos nossos itens. Vamos colocar aqui background color. Beleza. Agora ficou com fundo verde. Vamos colocar o espaçamento para fora, né? Uma margem e um rem. Então aqui eles ficaram com um espaçamento entre eles. Vamos colocar também, aumentar um pouquinho o espaço dentro dos itens. Então vamos colocar aqui um padding de 2 rem. Beleza, agora eles estão bem maiores. Agora a nossa última estilização vai vir aqui para o botão. Então vamos selecionar o botão com o botão mesmo style, a gente não precisa de nenhum ID ou class nele. Vamos colocar um padding de 10 pixels, aumentou, background color verde também, isso. Agora vamos mexer nessa borda, que ela não está combinando com o nosso site. Vamos colocar uma borda de 2 pixels, sólida e da cor preta, 000. Beleza, ficou bem melhor. Vamos agora arredondar as nossas bordas. Para isso a gente utiliza a propriedade border radius. Vamos colocar 10 pixels de arredondamento. Beleza, agora sim, nosso botão ficou arredondado, tá?
Vamos aumentar também um pouquinho o tamanho, font size para 15 pixels, beleza? E agora a gente vai utilizar uma propriedade chamada transition e, opa, coloquei errado, transition, e vamos colocar um segundo. Visualmente aqui, acho que deu para perceber, né, que o nosso elemento ficou com uma pequena transição quando a gente carregou a página. Enfim, agora não vai acontecer nada, porque a gente precisa agora selecionar nosso button de novo e vamos estar utilizando o hover. O que é esse hover? A gente vai adicionar novas propriedades para o nosso botão quando o nosso mouse passar por cima. O hover é exatamente isso. Quando o mouse passa por cima, nosso botão, que tem o hover na frente, vai ser acionado, tá? Então, primeira coisa, vamos colocar um cursor pointer, que a gente passa agora o mouse por cima, ele vira um ponteiro aqui, o nosso cursor, tá? Vamos colocar agora uma cor branca, FFF. Então, se a gente passar o mouse por cima, a nossa letra fica branca. Esse transition é exatamente isso, ele dura um segundo para as propriedades forem adicionadas. Se a gente passar agora sem o transition, ele muda na hora. Então é sempre legal a gente ter uma transição para não ficar ruim a nossa estilização, tá? Então, color branca, né? Vamos colocar um background preto para ficar melhor a visualização e alterar a cor da borda também. Então vamos colocar apenas uma border color e a cor verde. Então agora quando a gente passa em cima, o nosso botão fica com um background preto, a cor branca e uma borda verde, certo? Então esse é o poder do CSS. Se a gente tirar tudo isso aqui, tirar a estilização, olha só como que o nosso site era sem o nosso CSS, apenas com HTML e agora com o CSS. Nem parece que é o mesmo site. Enfim, agora vamos para a nossa última pasta chamada aqui New Folder 4-box model. Vamos criar aqui o nosso arquivo index.html e o nosso style.css. Vamos então colocar nossa base de HTML, exclamação. Vamos colocar aqui o mesmo título, estilização CSS. Estilizando com CSS, né? Vamos já linkar nosso arquivo CSS e beleza. Vamos abrir aqui com o Live Server. Tá. Vamos criar uma lista com o ID lista. Então vamos criar 3 LIs. Então a gente vai colocar em cada LI uma classe chamada itens. E em cada item a gente vai ter um ID chamado item. E a gente vai colocar eles ordenados. Então vai ter um LI com o ID item 1, outro item 2 e item 3. Então a gente coloca cifrão e a gente quer 3 listas. Então, beleza, do jeito que a gente queria. Temos 3 LIs com a classe itens e cada LI tem o ID item 1, 2 e o 3. Então aqui a gente vai colocar item 1, aqui item 2 e no último item 3, tá? Então aqui já foi criado o nosso site. Vamos vir para o CSS. Vamos selecionar todos os elementos e aqui a gente vai vou até diminuir um pouquinho isso daqui, aumentar aqui, para a gente poder estar visualizando melhor o Box Model. Lembrando que o Box Model a gente consegue visualizar a partir aqui, deixa eu fechar isso aqui, a gente consegue visualizar a partir aqui do nosso navegador. Então, de padrão, o nosso... Pera aí, deixa eu tentar selecionar aqui a lista inteira, aí. Então, de padrão, o nosso L já vem com 16 de margem em cima e embaixo. Nas laterais não vem com nenhuma margem. Então, vem também sem nenhuma borda. E vem com padding nas laterais, apenas na lateral esquerda, de 40 pixels. Então, em cima e embaixo não tem, nem do lado direito, tá? E aqui dentro é o nosso conteúdo, nosso content, tá? Esse aqui é o nosso Box Model. Agora, vamos selecionar todos os itens, colocar um padding 0. Então, padding 0, ele grudou aqui na nossa página. Vamos também colocar margem 0. Então, vai grudar mais ainda, porque a gente tira todos os espaçamentos que tinha dentro e fora, tá? Vamos lá agora colocar uma fonte family de Arial aqui também. Beleza. Agora a gente vai pegar nosso body, vai colocar ele com a cor preta, não, cinza, né? 2, 3, 2, 3, 2, 3. Vamos colocar aqui uma parte mais avançada.
que é com o Display Flex. Vamos alinhar novamente os nossos itens, tá? Bem no centro da nossa página. Então vamos colocar um Display Flex. Flex Direction vamos deixar no Column. Column. Justify Content Center, Align Item Center. E... aí, agora sim. Agora, como a gente quer que centralize aqui no meio da nossa tela, vamos colocar a altura de 100 VH. Beleza, agora sim está alinhado. Vamos selecionar a nossa lista, a nossa UL. Então, hashtag lista. Vamos tirar essas bolinhas aqui das LIs. Então, list type style, vamos tirar, foi disso, né? Vamos colocar nome. Agora sim. Vamos selecionar a nossa classe itens. Vamos aumentar o tamanho com font size. Vamos colocar 25 pixels. Vamos deixar em negrito, então font weight 700. Beleza? Vamos alterar a cor também. Vamos colocar aquele verde, então hashtag 77 F377. Beleza? Ficou verde. E vamos colocar um padding. 2 rem. Então agora, se a gente for ver aqui, ó, vamos inspecionar o nosso UL de novo, né? O nosso LI, na verdade, falhado. Então, ó, cada LI tá com as mesmas propriedades, então vamos selecionar só um aqui. Se a gente ver aqui, então a gente tem 32 pixels, que a gente colocou 2 rem, então ele vai calcular automaticamente pra gente. E vai vir aqui com 32 pixels em todos os lados do nosso elemento. E aqui dentro está o nosso conteúdo. E por enquanto estamos sem borda e sem margem nos nossos itens. Agora, para a gente conseguir diferenciar, visualizar um pouco melhor o Box Model, vamos pegar apenas o item 1, e colocar uma margem de 5 rem. Vamos deixar ele afastado. Então agora a gente consegue visualizar melhor. Nosso item 1 está com 80 pixels de margem nas laterais e em cima e embaixo. Se a gente quiser tirar esse 5 rem e colocar 80 pixels, a gente pode, vai dar a mesma, tá? Mas enfim, a gente já consegue visualizar a margem que foi adicionada apenas no item 1. Então lembrando que essa aqui é a nossa margem. Vamos selecionar agora o item 2, colocar um padding de 10 pixels. 10 pixels não, que vai ficar muito pequeno. 10 rem, vai ficar bem exagerado mesmo. Então beleza, vamos selecionar agora o item 2. A gente consegue ver que está um padding enorme de 160 pixels, que a gente adicionou aqui com a propriedade padding mesmo, no item 2. Então aqui ela está enorme mesmo, né? Então aqui a gente consegue visualizar que o padding não é margem, né? O padding fica para dentro da borda e a margem aqui no item 1 é a parte de fora, tá? Mas aqui no nosso item 2 foi adicionado 160 pixels de padding em todos os cantos. Vamos agora selecionar nosso item 3, adicionar uma borda de 10 pixels, então vai ficar bem grande mesmo, deixar ela sólida e da cor preta. Beleza, então nosso item 3 aqui tá com, tá sem margem, tá com borda, então tá com 10 pixels de borda nas laterais em cima e embaixo. E também está com padding de 32 pixels. Esse padding, lembrando que é aqui da classe itens, tá? Que a gente colocou padding de 2 rem. E para a gente colocar um pequeno espaçamento aqui, para a gente não deixar o item 2 colado no item 3, a gente pode colocar margem em apenas um lugar. Então a gente pode utilizar a propriedade border, margem top, colocar um rem. Então aqui a gente conseguiu adicionar margem apenas no item 3, tá? Então a gente colocou uma margem top de 1 rem. Se a gente deixar selecionado aqui o item 3, a gente consegue ver que tem uma margem de 16 pixels aqui, apenas em cima. Então nas laterais não tem, nem embaixo. Se a gente selecionar o item 2, sem margem, e o item 1 tá com a margem que a gente colocou, beleza? Então já podemos fechar aqui o inspecionar e fechar as nossas pastas. Então essa foi a parte 2 do nosso vídeo de aprendendo o básico de HTML e CSS, beleza? Lembrando que todos os arquivos utilizados nesse vídeo, tanto na parte 1 quanto na parte 2, estão no meu repositório na GitHub, certo? Lembrando que o link também está aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, deixe um comentário também aí de feedback sobre o vídeo, também comente sugestões para próximos vídeos aqui no canal. Lembrando que eu também tenho uma comunidade no Discord,
link está aí na descrição. Enfim, muito obrigado para quem assistiu os 2 vídeos até aqui. Espero vocês em um próximo vídeo.